Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Aqui é o professor Adriano Moraes e nós vamos hoje falar de análise da urina, um exame chamado de urina 1 ou de exame de anormalidades do sedimento urinário. Nós vamos fazer essa correlação da urina com a bioquímica. Tá? Então vamos dar início à nossa aula. Para iniciar, nós vamos precisar da amostra, né? Então a coleta da amostra de urina é essencial para o sucesso do exame. As recomendações para a realização devem conter as especificações, né, de cada coleta, se a coleta foi realizada em horário determinado por médico ou a qualquer momento do dia, se foi realizada uma urina de 24 horas, se trata-se de amostra aleatória, não é? Então, as especificações da coleta em si. O preparo do paciente, nós vamos então orientar o paciente para realizar a própria coleta da amostra, a obtenção deste material, como armazenar e transportar este material até o centro de análise. A coleta de urina deve ser realizada preferencialmente no laboratório para evitar interferentes metodológicos, como contaminação, por exemplo. As formas mais comuns de coleta da amostra, né, são quando o paciente espontaneamente consegue urinar e coletar a amostra nesse frasco universal, né, de coleta universal de amostras, como eu disse, né, um frasco de tampa com tampa rosca, com boca larga, né, para que possa colher então o material de forma adequada. Algumas vezes o paciente ele não tem condições de fazer a sua coleta. Nós estamos falando agora aqui de bebês, né, que não tem a sua espontaneidade, né, o seu controle de micção. Então, um saco coletor, este é o nome desse material aqui, né, saco coletor, é aderido à pele do paciente, tanto homem quanto mulher, para que o volume urinário então seja depositado dentro desta bolsa. E em outros casos, pacientes que realmente não têm condições de urinar sozinho, aí acaba sendo sondados, né? Então existe uma sonda vesical que vai até dentro da bexiga urinária para que o volume, né, o material que já está produzido na urina na bexiga do paciente vem então para o saco coletor. As orientações para a coleta da amostra em homens são as seguintes: as mãos higienizadas, o paciente vai expor a glande peniana mantendo o prepúcio retraído, lavar o pênis, né, principalmente a parte da extremidade do pênis com água e sabão ou mesmo utilizando o lenço umedecido que lhe foi fornecido, enxugar com o papel toalha e iniciar a micção desprezando aquela parte primária, né, da amostra, sem interromper a micção, coletar o jato chamado jato médio e desprezar o restante novamente no vaso sanitário. Esse frasco então ele é fechado com a tampa adequada que o próprio frasco já tem e a amostra é encaminhada ao laboratório.
No caso das mulheres, né, da mesma forma, com as mãos higienizadas, afastar grandes lábios vaginais, lavar a região vaginal com água e sabão ou ainda com aquele lenço umedecido que lhe é fornecido, e enxaguar abundantemente para evitar resíduos deste sabão, enxugar da frente para trás para não haver contaminação com a região anal, começar a urinar no vaso sanitário e, da mesma forma, sem interromper a micção, coletar o jato médio, desprezando a parte final daquela micção de novo no vaso sanitário, fechando o frasco com a sua tampa e encaminhando ao laboratório para análise. Vamos iniciar agora o exame propriamente dito, mas vamos falar sobre alguns parâmetros que serão analisados. E, dentre eles, nós começamos aqui pela parte física da amostra, né? E a parte física nós vamos falar agora sobre a coloração da urina. A urina pode se mostrar amarela, né? Como nós normalmente a conhecemos, daí tem alguma variação de nomenclatura, como amarelo pálido, amarelo claro, amarelo citrino, né? Existe um pigmento que produz essa coloração, né, levemente amarelada na urina e que pode chegar até a uma coloração mais forte, mais intensa, né, que seria um amarelo âmbar, é chamado de urocromo. Conforme a variação da concentração deste urocromo, varia então o tom deste amarelo na urina. Urina vermelha, né, e turva, hematúria de hemácias íntegras. Então, o sangramento do trato urinário com a presença de células ainda íntegras torna a amostra vermelha e com um aspecto turvo. Se for vermelho, porém límpido, aí trata-se da presença de hemoglobina ou ainda de mioglobina, né, proteínas semelhantes aqui uma das outras, a hemoglobina intraeritrocitária, dizendo que houve uma hemólise e essa amostra então já tem um sangramento mais crônico, mais tardio. A urina pode também se apresentar marrom ou preta, né, quando a hemoglobina se torna marrom em urinas mais ácidas, ainda em repouso, como no fim da menstruação. O que isso pode estar indicando? Que o sangramento já está acontecendo há um bom tempo. Então é um indicativo aqui de que essa urina marrom ou castanha, né, já está com a presença de sangue há um bom tempo. E também pela formação de melanina, que é um pigmento escuro que pode alterar a coloração da urina. O amarelo pardo ou verde pardo vai nos remeter aqui às bilirrubinas, né, que são pigmentos biliares. Para termos certeza que essa coloração está sendo alterada pela presença de bilirrubinas, nós vamos agitar a urina, né, fazer uma agitação vigorosa do frasco e vamos perceber se a espuma formada na superfície da amostra ela está amarelada. E isso vai nos indicar que esta coloração amarelada ou verde pardo aqui está sendo causada pela presença de bilirrubinas. No caso das amostras esbranquiçadas, elas nos revelam a presença aumentada de leucócitos, que é comum em casos de inflamação ou infecção intensas do trato urinário. Tá? Então, as amostras que se tornam mais esbranquiçadas vão nos mostrar aqui alguma leucocitúria. Nesta situação de de urinas com coloração verde, azul ou laranja escuro, normalmente revelam aqui a presença de medicamentos alterando a coloração da urina. Tá? Então nós dizemos que existe uma urina com cor medicamentosa. Ainda no exame físico, nós vamos falar agora do odor urinário. Odor, o cheiro, né? A urina ela tem um cheiro característico, um cheiro próprio. Nós chamamos esse cheiro de odor sui generis, é próprio da urina. Né? Mas não é aquele cheiro desagradável, é aquele cheiro que todos conhecem. Agora, quando esse cheiro, esse odor vai se intensificando, aí sim pode sugerir, né, alguma alteração na dieta do paciente, alguma doença presente, presença ainda de matéria orgânica ou grau de hidratação que o paciente apresenta.
Aquele cheiro mais frutal é comum em diabéticos pela presença de cetonas, produtos do metabolismo das gorduras. Um cheiro mais amoniacal já nos indica a presença de bactérias presentes ali, né, degradando a ureia, que é a base de amônia, dando então esse cheiro característico. Né? Então o cheiro, o odor amoniacal pode aí indicar infecção bacteriana. E o cheiro fétido, ou pior, o cheiro pútrido, em urina recente, né, emitida recentemente, sugere também infecção do trato urinário. Volume e densidade. O volume é variável, né, de acordo com o que for enviado à análise. Né, porque o paciente ele vai desprezar o jato inicial e o jato final coletando o jato médio. E ele vai coletar, então, uma fração da sua micção. Então, o volume é variável. E densidade, nós temos aqui como valor de referência de 1005 a 1030, né, significa qual é a quantidade de solutos diluídos por litro de urina. De um modo geral, a relação do volume com a densidade é inversa, ou seja, quanto menos água houver na urina, menos diluída ela estará e maior será a sua densidade, certo? Então, a presença de uma densidade aumentada indica menos volume urinário e, portanto, menor grau de hidratação do paciente ou menor volume líquido daquela urina. Aspecto. A urina normalmente se apresenta de forma translúcida, transparente, e a turvação dessa amostra pode ocorrer por várias situações, como os exemplos que nós vamos dando aqui para vocês. Presença de cristais urinários, moléculas lipídicas, soro, muco, linfa. Então, todas essas características, esses itens aqui podem turvar a amostra que normalmente deveria se apresentar límpida ou transparente. Agora, avançando aqui para o exame químico, uma vez que o exame físico já foi concluído, né, e as suas conclusões já foram anotadas, devidamente anotadas, então vamos para a parte química desta análise. São a partir das tiras reagentes. Essas tiras reagentes, essas fitas reagentes, elas possuem 10 campos de reação e os seus resultados são qualitativos. Normalmente são fornecidos em uma escala, né, de graduação em cruzes, ou seja, vai de 1 a 4 cruzes. Nós vamos dar um exemplo aqui de proteínas. Proteínas 4 cruzes significa que apresenta grande quantidade de proteínas. Mas se um paciente apresenta em sua urina a presença de proteínas em uma cruz, nós dizemos que ela tem pouca concentração de proteínas, certo? Então, quanto maior o número de cruzes, maior a concentração daquele elemento químico que está sendo analisado, que está sendo identificado pela fita reagente. Quando a concentração é muito pequena, alguns laboratórios ainda abrem mão aí, né, lançam mão, na verdade, de uma nomenclatura, de um termo chamado de traços. Então, o paciente ele não tem sequer uma cruz, mas ele tem alguma concentração que impede o analista de dizer que aquela amostra está negativa para aquele elemento bioquímico. Então, ele indica ali no laudo dele que o paciente apresenta traços daquele elemento. No caso aqui de uma proteína que ficasse abaixo de uma cruz, seria traços de proteínas. Então, aqui nós temos os 10 parâmetros, né, que nós já comentamos aqui. Nós vamos começar falando de densidade. O valor normal é de 1005 a 1030, significa 5 gramas de elementos solúveis para cada 1 litro de urina formada, ou 30 gramas de elementos solúveis para 1 litro de urina formada. Já que a densidade da água pura é igual a 1000, quanto mais próximo do valor de 1000, mais diluída está a urina. É o que nós falamos agora há pouco. Quanto maior a sua densidade, menor a concentração líquida desta amostra. O pH varia de 5,5 a 7. Né? Esse seria o considerado pH normal de uma urina. Agora, drogas e medicamentos
podem elevar o pH. Uma urina alcalina pode estar associada à temperatura, por ter permanecido em temperatura ambiente por tempo superior a 2 horas, né? Entretanto, quando a amostra é colhida e armazenada adequadamente e ainda sim tem um pH alcalino, né, superior a 7, pode sugerir infecção urinária. Valores abaixo de 5,5, indicando então uma acidez, né, nessa urina, indicam que pode ser por perda de potássio, uma dieta mais rica em proteínas, infecções bacterianas, diarreias severas. Alguns anestésicos e medicamentos também podem diminuir o pH urinário. Proteínas, como dissemos agora há pouco, né, também serão analisados e normalmente elas estão ausentes, são moléculas de grande peso molecular que são filtrados pelo glomérulos renais. Então, normalmente elas estão ausentes na amostra de urina. Pequenas quantidades podem ser encontradas em pacientes que fazem febre, exercícios físicos recentes, né, logo antes de coletar a amostra, desidratados ou estressados emocionalmente, até causas mais graves, como infecção do trato urinário, doenças autoimunes como lúpus, doenças glomerulares e lesão renal pelos diabéticos. Grandes quantidades são encontradas em doenças renais mais graves e também na diabetes. Glicose também são moléculas químicas ausentes na urina, porém podem estar presentes e nós sempre nos relacionamos a glicose com o caso dos diabéticos. Existe um limiar de reabsorção renal para a glicose, que é entre 160 e 180 mg por decilitro, né? Porém, quando o paciente apresenta valor de glicemia superior, aí é função dos rins excretar, né, esse excedente. Ou ainda pode haver uma glicosúria, né? Ou seja, uma quantidade de glicose na urina, mesmo com pacientes com glicemia menor do que o seu limiar, né? Ou do que o limiar padrão, indicando aí já alguma lesão renal. Corpos cetônicos também são ausentes e são produtos do metabolismo de gorduras produzidos quando o paciente não tem como fonte primária de energia a glicose. É o caso dos diabéticos, né? Então, o paciente em jejum prolongado, em dietas rigorosas, acaba entrando com fontes alternativas para a produção de energia e formando corpos cetônicos. Outras causas são febre, doenças agudas, hipertireoidismo, gravidez e até mesmo o aleitamento materno são também causadores de presença de corpos cetônicos na urina ou cetonúria. Sangue, na forma de hemoglobina ou na forma de hemácia, né? Normalmente o sangue urinário ele é ausente na amostra e a presença de hemoglobina, que nós chamamos de hemoglobinúria, pode ser derivada de uma hemólise intravascular no trato urinário ou na amostra de urina após a colheita, ou seja, a urina ela foi coletada com hemácias íntegras que se romperam após a colheita da amostra. Hematúria resulta de sangramento em qualquer ponto do trato urinário. Possíveis causas para a positividade deste elemento químico: doenças renais, infecção, tumores, traumas, cálculos renais, distúrbios hemorrágicos ou uso de anticoagulantes, menstruação, obviamente em caso de mulheres, lesões inflamatórias, infecciosas ou traumáticas dos rins ou ainda das vias urinárias podem causar sangramento e a presença de hemácia ou hemoglobina, então, na urina. As bilirrubinas também são ausentes, lembrando que as bilirrubinas são produtos derivados do heme e da hemoglobina, né? Ela passa por transformações enzimáticas e as bilirrubinas, então, elas são capturadas são metabolizadas pelos hepatócitos e desprezadas ali no colédoco para o intestino. Então, normalmente, o que nós vamos ter é ausência de bilirrubinas. Porém, doenças hepatobiliares ou neoplasias hepáticas ou ainda do próprio trato biliar podem causar a presença de bilirrubinas
na urina. Lembrando que as bilirrubinas elas são moléculas que têm sua forma hidrossolúvel ou lipossolúvel, e neste caso aqui, as bilirrubinas, quando presentes na urina, elas obrigatoriamente são hidrossolúveis. Portanto, estamos falando de bilirrubinas conjugadas ou bilirrubinas diretas. Urobilinogênio. Quantidade normal, ou seja, alguma coisa, alguma quantidade sempre vai estar presente na urina. Então nós temos um valor ali considerado como normal, que são valores pequenos, concentrações pequenas. O urobilinogênio também é resultante do metabolismo da hemoglobina. Depois que a hemoglobina ela é metabolizada, ela é quebrada e produzida em bilirrubinas. Essas bilirrubinas são conjugadas pelo fígado e liberadas no colédoco para então seguir a sua trajetória ali para o intestino, onde são convertidas em urobilinogênio por ação das bactérias da flora intestinal, certo? Então é normal encontrar uma quantidade de urobilinogênio que é reabsorvido para o sangue e desprezado ali, filtrado pelos glomérulos renais. Porém, lembrando que sempre em pequenas concentrações. Quando elas estão aumentadas, estão relacionadas a algum distúrbio hepático ou ainda algum distúrbio hemolítico que causou um excedente do urobilinogênio. Nitrito. Nitrito é negativo na urina. Porém, o que nós temos de forma positiva? Os nitratos. Nitratos são elementos presentes em grandes quantidades na urina. Mas, quando nós encontramos nitritos, significa que houve uma conversão de nitrato para nitrito. E quem faz essa conversão, obrigatoriamente, são bactérias. Logo, o que eu posso então concluir? Que quando o paciente apresenta nitrito na urina, é porque foi convertido o nitrato a nitrito, e quem fez esse trabalho foram bactérias. Leucócitos normalmente são negativos, não se apresentam em grande quantidade, e a presença de leucócitos na urina costuma indicar que há alguma inflamação ou ainda infecção em alguma parte das vias urinárias. Muito bem. Fazer a análise do sedimento, ou análise microscópica do sedimento, consiste em que o sedimento ele é basicamente constituído por elementos que ficam suspensos na urina, mas que com o passar do tempo se depositam no fundo. Daí o nome de sedimento. O que são esses elementos que podem estar suspensos? Então, células, cilindros, alguns corpos químicos amorfos ou ainda cristalinos, e outros elementos diversos presentes na urina. Então, quando nós identificamos a presença ou ausência de todos esses elementos dispersos, nós estamos fazendo a análise do sedimento urinário. Vamos começar então a observar que no sedimento urinário a presença de algumas células, células epiteliais, células também chamadas de células escamosas. Elas têm um citoplasma mais abundante e o núcleo ele é pequeno. Aqui nessa imagem mais distante aqui nós vemos uma quantidade muito grande de células epiteliais ou células escamosas, enquanto as células tubulares elas são menores, normalmente mais arredondadas e com o núcleo também mais evidente. Então percebam a diferença entre uma célula epitelial e uma célula tubular. As hemácias. Normalmente podem ser encontradas entre 3 e 10 hemácias por campo, ou quem faz a contagem em milhares vai ter 8.000 hemácias por ml de urina. Nós chamamos de hematúria, a presença aumentada, quando supera o valor de referência, a quantidade de hemácias, e são causadas por lesões inflamatórias, infecciosas ou traumáticas dos rins ou vias urinárias. Então aqui nós temos uma imagem mostrando algumas hemácias. Sim? São células delicadas, bem delimitadas aqui, arredondadas, como nós conhecemos no sangue. Aqui exemplos
melhores aqui, ó, até mais evidentes, né? São as hemácias na urina ou hematúria. Porém, a sua forma esférica habitual pode sofrer alteração, né, se tornando então hemácias dismórficas ou irregulares, né, e isso pode acontecer se houver alguma lesão glomerular, algum distúrbio glomerular. Significa que hemácias perdem então a sua forma original, né, esférica, arredondada, para se tornarem irregulares. Os leucócitos podem se apresentar na urina entre 3 e 5 hemácias leucócitos por campo ou ainda até 10.000 células por ml. Tá? Nós chamamos de leucocitúria a presença aumentada de leucócitos que ocorre em casos de lesões inflamatórias e infecciosas ou traumáticas dos rins ou vias urinárias, que vão então solicitar a presença dessas células em defesa daquele aparelho. Tá? Piúria, nós vamos usar esse termo de piúria quando nós tivermos piócitos. Piócitos é a presença de leucócitos já envelhecidos, já deformados, indicando possível doença crônica do trato urinário. Então aqui nós temos essa imagem mostrando leucócitos bem evidentes aqui, né? São células mais grosseiras, né? Com o citoplasma já todo grumoso, né, indicando aqui que existe um núcleo e alguma granulação citoplasmática. Aproveitando, nós vamos mostrar aqui para vocês também essas imagens mais refringentes, né, no caso aqui alongadas, como bacilos, porque realmente são bacilos, são bactérias. Esse paciente, então, ele está apresentando aqui uma leucocitúria, né, provavelmente devido a essa infecção bacteriana que está presente aqui. Outra imagem bem interessante aqui para a gente poder ver, né, a diferença entre hemácias, né? Percebam aqui, essa aqui dá para ver até a biconcavidade que ela apresenta, né? São, de novo, bem delimitadas, bem delicadas, esta bicôncava inclusive, tá? Essa aqui já não tem tanta biconcavidade, mas se apresenta de forma bem delimitada e delicada também em sua membrana, ao passo que os leucócitos eles são mais grosseiros, como nós dissemos, né? Então, grosseiros, presença de núcleo e até alguma granulação aí dentro do citoplasma. Talvez até remetendo à presença aí de neutrófilos. Cilindros são achados do sedimento. São possíveis de serem encontrados, porém, normalmente devem estar ausentes. O que são cilindros? São elementos exclusivamente renais, compostos por proteínas e moldados ali nos túbulos renais. Então, quando nós tivermos cilindros, né, ou seja, quando o seu paciente apresentar cilindros, é porque está havendo alguma lesão tubular no aparelho renal do paciente. Então, nós estamos falando aqui de vias altas, certo? Os cilindros, eles são comuns, né? Os mais comuns são essa forma aqui, hialina. Percebam que ele tem uma forma, né, alongada, né? E em 3 dimensões, em 3D, nós veríamos aqui uma imagem cilíndrica, tá? E são formados após a lesão tubular, pelo acúmulo de uma proteína chamada proteína de Tan-Horsfall, tá? Que é uma proteína fisiológica, faz parte da própria anatomia ali, da composição do glomérulo renal, do néfron, né? Da parte tubular do néfron, e quando lesado, né? Lesionado, acaba se acumulando essas proteínas que são gelatinosas e assumem o formato cilíndrico dos túbulos renais. Os cilindros eles podem se apresentar, né, de forma espontânea e até mesmo fisiológica, como é o caso dos cilindros hialinos, né, que não são indicativos de uma patologia, até de formas mais graves quando esses cilindros eles vão assim se alterando. Vamos mostrar algumas alguns tipos de cilindros que podem ser patogênicos. Então, de novo, né, o hialino, secreção tubular, faz parte ali da própria anatomia tubular, então pode acontecer quando em grande quantidade
em glomerulonefrites, pielonefrite, doença renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva, estresse e exercícios físicos recentes, certo? Os cilindros hemáticos. O que significa cilindros? É a mesma matriz proteica com Tan-Horsfall, porém agregados de células hemácias, né? Então, cilindros hemáticos. Então, glomerulonefrite e exercícios físicos intensos podem podem levar à presença de cilindros hemáticos, assim como os leucocitários, né? Quando os leucócitos ficam aderidos a essa matriz proteica, em casos de pielonefrite, nefrite intersticial aguda. As bactérias também podem se aderir a essa matriz gelatinosa, né, proteica, no caso das pielonefrites, ou seja, infecção ali do néfron, infecção bacteriana do néfron. Células do próprio epitélio também, então nós vamos chamar de cilindros epiteliais ou cilindros de células epiteliais, lesão túbulo renal. Cilindros granulares, né, com a desintegração dos cilindros leucocitários, lisossomos das células tubulares e agregados proteicos. Então aqui já começa a mostrar alguma patologia um pouco mais importante, né, caso de glomerulonefrite, infecção urinária do trato urinário, estresse, exercícios físicos intensos, né, porque já existe aqui uma desintegração dos cilindros, eles vão ficando já granulosos, né, meio danificados, podemos dizer assim. E temos também os cilindros sérios, né, cilindros hialinos e granulares, eles podem se tornar cilindros sérios, eles vão alterando sua coloração, eles vão ficando um pouco mais amarelados, um pouco mais opacos, né, e pode indicar ali a presença de uma estase urinária, paciente que tem então dificuldade para o fluxo urinário, a micção. Aqui um quadro, né, mostrando esses cilindros, né, como nós estamos falando, né, o cilindro hialino. Aqui nós estamos numa imagem negativa, né, então nós estamos vendo que o campo ele fica um pouco mais escuro, mas na imagem normal do microscópio esse cilindro seria claro, né, como o nome diz, né, hialino. Então, hialino granuloso, já com com aqueles defeitos, né, com aquela desintegração do próprio cilindro, granuloso fino, cilindros sérios, cilindros hemáticos ou eritrocitários. Aqui cilindros com leucócitos, né, aderidos à matriz proteica, ou seja, leucocitários, cilindros com células epiteliais e cilindros gordurosos, com células gordurosas também aderidas à matriz proteica. Mucos são achados também do sedimento urinário, né? Nós vemos esses filamentos todos desalinhados, né? Sem um padrão de alinhamento. Então isso aqui é muco urinário, tá? Produzido pelo epitélio do túbulo renal e pelas células do epitélio. E a presença excessiva do muco pode ser indicativo de processos inflamatórios. Cristais também são achados no sedimento. Normalmente os cristais eles são ausentes, mas podem se apresentar aí, né, frequentemente de acordo com o estado do seu paciente. Então, raramente tem um significado clínico. Às vezes ele pode ser ali indicativo de uma possível formação de uma litíase, né, ou cálculo urinário. Está ligado à dieta e ao pH da urina. A ingestão insuficiente de água pelo paciente e dietas ricas em proteínas também são formadoras de alguns tipos de cristais, principalmente os cristais que são relacionados ao pH mais baixo, né, ou que nós chamamos de cristais de urina ácida. Aqui nós temos alguns exemplos, ó, cristais de ácido úrico, eles têm esse formato de losango. O oxalato de cálcio ele é um quadrado com um X no meio, né? Ele tem os seus vértices bem alinhados, né? Formando esse X no meio. Fosfato de cálcio, como se fossem essas agulhas, né, de fosfato, né, formando essa estrela. E o fosfato triplo, né, que nós chamamos aqui de tampa de caixão.
E realmente é uma figura bem peculiar aqui, né? Mostrando que realmente se assemelha à tampa de caixão. Aqui mais uma vez, nós vamos mostrar para vocês cristais de urinas ácidas, né, como o do próprio ácido úrico, com aquele formato de losango que eu disse a vocês agora há pouco. Pode ser então que o paciente esteja com uma diminuição de volume líquido, né, de hidratação, e isso vai acumulando esses sais de ácido úrico, esses sais de oxalato, e eles vão então formando cristais. E esses cristais são liberados, né, aos poucos aí pela urina, podendo o acúmulo maior levar à formação de litíase. Aqui nós temos os cristais de oxalato de cálcio, como eu disse a vocês, né? Ele forma esse X bem formado aqui, né? Bem evidente no meio do cristal, tá? Então, cristais de oxalato de cálcio. E aqui, mais uma vez, a formação do fosfato triplo, né? Aquela tampa de caixão, certo? O fosfato é mais comum, né? Aliás, é um cristal presente em urina alcalina. A urina ali é para cima de 7 no pH, 7,5 ali para cima. Achados também, né, da urina, mas que não são patogênicos, são os espermatozoides, né? Este paciente ele apresenta espermatozoide. Se é um homem, ok, isso é muito natural, né? Se é mulher, por questão ética, nós não vamos relatar no laudo a presença de espermatozoides. A menos que seja uma criança, né? E aí, por dever moral, nós devemos, né, informar aí ao conselho tutelar de que foi encontrado espermatozoides na urina de uma criança. No mais, nós não vamos relatar a presença dessas células aqui em mulheres, tá? E também muito menos em homens, né? Porque faz parte da sua própria fisiologia. Aqui eu apresento para vocês a câmara de Neubauer. É aqui que nós fazemos, então, a microscopia do sedimento. Então, como que acontece, quais são os passos que nós vamos ter para chegar aqui na análise propriamente, né? Então, nós temos a amostra coletada, né, pelo homem ou pela mulher e enviada ao laboratório dentro do tempo de 2 horas, né, preferencialmente, e nós pegamos uma fração dessa urina, uma parte dessa urina e centrifugamos. Do sedimento centrifugado, nós vamos preencher esses espaços na câmara, né, de Neubauer, são aqui espaços espelhados, sobrepor com uma lamínula, e o que nós vamos ver no microscópio é esta imagem aqui. Tá? Um quadrado formado por 4 quadrantes, 1, 2, 3 e 4. Cada um desses quadrantes, mais uma vez, subdivididos em 16 menores quadrados, né? Então, nós temos aqui 16 pequenos quadrados. E nós vamos, dentro de cada quadrado deste aqui, computar quantas células, quantos leucócitos, quantas hemácias o paciente apresenta nos 4 quadrantes. Se nós fizermos a contagem das células dos 4 quadrantes, nós vamos pegar o resultado, né, a somatória, e multiplicar por 250. Tá? Então, nós vamos pegar os 4 quadrantes, multiplicar por 250. Mas alguns laboratórios costumam trabalhar com a contagem de um quadrante, e quando ele faz essa técnica, então ele conta o que tiver ali naquele um quadrante e multiplica o resultado por 1000. Então, por exemplo, se o paciente, desculpa o meu 1000 aqui, estou meio não tremendo, mas a mesa não está ajudando, mas, por exemplo, se nós contamos aqui num quadrante 73 leucócitos, nós vamos chamar então de 73.000 leucócitos. Se nós achamos 40 hemácias, nós vamos falar que existem 40.000 hemácias. Tá? É assim que faz a contagem quando é um quadrante ou quando são 4 quadrantes. Aqui, para a gente finalizar, eu mostro para vocês um exemplo de um laudo, né, com
os aspectos, com os parâmetros que nós analisamos desde a parte física, química e microscópica. Então nós vemos aqui um paciente com amostra de urina amarelo citrino, que é aquele amarelo claro, característico, com um aspecto límpido, densidade de 1015, portanto normal, e o pH 5, também normal. O exame químico dessa urina mostrou glicose ausente, proteínas ausentes, cetona ausente, bilirrubina, urobilinogênio, leucócito, hemoglobina ausentes e nitrito negativo. A microscopia do sedimento dessa amostra mostrou algumas células epiteliais, leucócitos 5 células por campo, hemácias 3 hemácias por campo, muco ausente, bactérias, cristais e cilindros também ausentes. Então mostramos aqui uma urina com resultado totalmente normal. Tá? Então, aqui estão os parâmetros analisados e os seus resultados. Finalizando aqui as nossas referências, eu quero agradecer a paciência e a atenção de vocês. E esta foi nossa aula de análise do sedimento urinário, correlacionado aqui com a nossa parte química, ou bioquímica. E nos vemos numa próxima oportunidade. Então, até lá!